Boa tarde, gente. Boa tarde, professor Marcos. Vocês devem estar se perguntando o que é isso. Se vocês estão assistindo esse vídeo, provavelmente eu não compareci à aula hoje e também não vou comparecer. Provavelmente eu estou doente, né? No momento dessa gravação desse vídeo, é a tarde de domingo, são 6 horas da tarde. Estou tendo picos febris, picos de febre. E como eu não tive uma melhora, resolvi gravar o vídeo, porque já estourou o prazo da apresentação desse trabalho, tá? E a única maneira que eu tenho aqui de trazer esse trabalho para vocês é por meio desse vídeo. Então gostaria primeiramente de pedir desculpas ao professor Marcos, espero que ele aceite, né, a forma de apresentação. E ele lançou pra gente, no nosso que acadêmico, um trabalho sobre matrizes, que é o que a gente vem estudando em matemática elementar há algumas semanas, alguns meses, matrizes, né? E ele também pediu em particular, assim, perguntou se eu gostaria de fazer um programa, se eu poderia tentar fazer um programa para fazer o produto das matrizes, fazer o cálculo de matrizes, soma, multiplicação, onde o usuário final, que é aquele usuário que não trabalha com TI, é o usuário que mexe no computador, pudesse gerar uma matriz ou duas e fazer o cálculo de forma automática. E eu aceitei o desafio, então eu estou aqui trazendo esse trabalho para vocês, tá? É importante lembrar que a gente vai ver matrizes tanto em matemática elementar como também em fundamentos de programação. Então é um assunto muito importante de ser estudado, é um assunto um pouco complexo, mas se você parar para estudar, parar para pensar, vai ver que não é tão difícil assim. Então vamos, antes de eu passar o programa, não quero enrolar muito, antes de eu passar o programa aqui para vocês, eu quero relembrar um pouquinho o que é o sistema matricial. Vocês estão vendo aí o código do filme Matrix caindo na tela. Isso nada mais é do que uma tabela, né? Uma tabela de linhas, colunas, onde as colunas estão caindo, estão mais destacadas, e as linhas lá atrás, se vocês conseguirem ver, conseguirem dar um zoom, estão mais um pouco apagadas, tá? Isso é uma matriz binária, gente, é uma matriz random. Ela é gerada de forma automática, ela não tem números, número X, linha Y, é uma forma automática gerada por Java. O conceito de matriz. Um sistema matricial ele é utilizado em sua forma mais comum para a resolução de sistemas lineares. E esses sistemas lineares são muito utilizados hoje em dia nas áreas de física, engenharia, na área econômica e principalmente na área de TI, na área de informática. Um bom exemplo do uso na prática, que eu vou citar aqui, além da informática, é o uso na engenharia civil, por exemplo, onde vários prédios e pontes e tantas outras construções são erguidos utilizando a matriz para resolver os cálculos mais complexos. Então, já imaginou como é feita uma ponte, né, de um lugar ao outro? Tudo aquilo ali é feito utilizando cálculos por matrizes. E também na área da informática, né? A resolução desse vídeo, por exemplo, o que é a resolução? O tamanho do vídeo que você assiste. Eu não sei qual é a resolução desse projetor, não sei se é HD ou Full HD, mas a resolução do vídeo que vocês estão assistindo, nesse momento que ele está sendo gravado, ela é de 1380 por 720 ou 780, não me lembro bem, que é a resolução HD, padrão HD. 1380 por 720. Então significa que ela tem 1380 linhas por 720 colunas. Então também aí é utilizado o sistema matricial. E para a gente entender, além do emprego da matriz, a gente precisa entender como que ela é formada, né? Nas matrizes, por exemplo, eu vou utilizar essa daqui que está correndo. Isso daqui que está correndo, embora seja códigos aleatórios, é uma matriz, tá, gente? Nas matrizes existe o que é chamado de linha,
As linhas são aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o ponteiro do mouse apontando, mas não é isso que está caindo não, tá gente? Isso aqui são as colunas. As linhas ficam meio que apagadas aqui no final, tá? Ficam aqui na horizontal, são as linhas, que é representada pela letra M. E o que a gente chama de coluna, que é o que está caindo aqui, ó, mais em destaque, letras, números e por aí vai. E os valores, no caso aqui caracteres, são ordenados na vertical. E o número delas é representado pela letra N. Então eu tenho aqui uma matriz random. Random porque eu não coloquei valor X nem Y. É o programa que está gerando automaticamente. Mas é sequencial, tá? É um random sequencial, uma coisa aleatória em forma de sequência. Então, se nos é dado uma sequência de valores, eles devem ser convertidos de cima para baixo, né? Do jeito que está caindo aqui, nas colunas, e da esquerda para a direita nas linhas. Eu vou dar um exemplo mais simplificado. Sair aqui da tela cheia e trazer aqui para nossa matriz. Como vocês podem ver aqui, ó. Quando se é dado um valor, né? Aqui tem o A e vírgula J, matriz M por N. Então, quando se é dado um valor para pôr numa tabela, lembrando que matriz ela sempre vai estar dentro de colchetes, parênteses, linha dupla, linha simples. Gente, aqui a gente está vendo colchetes. Quando é dado um valor para se pôr na tabela, a gente identifica a sua posição na matriz, observando os números que estão no lugar do I, tá? E do J. Ou seja, I significa o número de linhas e J o número da coluna. O elemento pode ser apresentado das seguintes formas: AI, J, tá? Ou poderia ter aqui A colchete I, J fecha colchete. Por exemplo, se nos é dado o seguinte elemento: A, em vez de I, tem um 2 e em vez do J tem um 4. Significa que eles aqui estará localizado na segunda linha, né, e na quarta coluna. Pessoal, existem vários tipos de matrizes, né? Só recapitulando rapidinho. Existe a matriz quadrada, que é o que a gente mais utiliza no Visual, que é o nosso Portugal. Existe a matriz triangular, existe a matriz diagonal, matriz identidade, a matriz linha, a matriz de nula, matriz coluna e por aí vai. A matriz quadrada é a mais simples, né? E também mais fácil. Ela tem esse nome, obviamente, porque o número de linha é o mesmo número de colunas. Ou seja, M for 2, N também será 2. Se M for 4, N também será 4 e por aí vai. É uma matriz que é chamada de matriz quadrada, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso... Vamos dar início ao nosso programa, nosso código. Então o professor Marcos pediu para mim fazer um programa onde o usuário final... Lembrando, gente, que o usuário final é aquele usuário que vai... Ele entende de informática, ele mexe com o computador, mas ele não entende de programação, tá? Então é aquele usuário que vai lá acessar o site, vai acessar o aplicativo no celular, seja onde for. E ele vai ter um programa que ele quer resolver determinada equação. Nós somos os usuários que desenvolvem, nós somos os developers ou desenvolvedores, tá? É por isso que eu resolvi fazer esse programa no Java e com HTML, porque o Java SDK, ele me dá esse visual mais limpo, uma maior interação entre o usuário e a máquina. E o Visual não, o Visual também, eu também tenho um código aqui, mas ele é mais para o desenvolvedor, numa tela preta e a gente tem que abrir o programa. Aqui não, que a gente só precisa de um navegador para abrir nosso código. Então o usuário final vai lá, vamos dizer que esse código vai ser implementado no site, ele quer fazer um produto de uma determinada matriz. Então tá aqui o programa, tá? Programa bem simples, ele gera duas matrizes por vez, primeira e segunda matriz, e ele dá a opção do usuário escolher o número de linhas e o número de colunas. Então vamos colocar aqui uma matriz quadrada 4 por 4, 4 linhas
e 4 colunas. Segunda matriz também, 4 linhas, 4 colunas. Eu vou pedir para o programa gerar a matriz para mim. Lembrando que o programa ele não vai gerar valores igual esse código aqui, tá? Esse código aqui está gerando valores de forma aleatória. Inclusive, se vocês quiserem, eu vou deixar aí para vocês. Esse daqui é o código do programa. Algo bem simples, tá vendo? Random, 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 random. Isso daqui é o que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui é só salvar no bloco de notas e salvar no formato BAT e executar que ele começa a rodar. Então aqui é uma forma random. Já nesse nosso programa aqui, ele vai gerar a matriz, mas ele vai pedir também que o usuário final digite os valores. Então eu vou digitar aqui 4 6 0 2 4 8 2 1 4 5 6 4 5 5 0 0. E na matriz 2 7 5 2 1 4 5 aqui, então 4 aqui, 1 6 1 8 1 0 1 0 0 mais um 4 aqui, 5 5 e 4. Então no momento que eu preenchi as lacunas aqui, as colunas e as linhas, o programa foi lá e reservou esses espaços na memória. Aqui a gente poderia estar usando variáveis, tá, gente? Eu vou abrir aqui o código. Aqui a gente poderia estar usando variáveis como esse exemplo aqui, L, C e OP do tipo inteiro. Ou seja, são 3 variáveis, 3 espaços reservados na memória do tipo inteiro. Mas isso ocuparia muito espaço e o código ficaria muito extenso. Então o que a gente pode fazer? A gente usa a matriz. No visual que a gente coloca M para identificar a variável, que vai ser do tipo vetor. Vetor é a sintaxe do programa, tá, gente? A gente tem que colocar vetor para o programa identificar que o tipo da variável será um vetor. A gente abre colchetes, faz 1 até o número que a gente deseja. No caso aqui é de 1 até 4 linhas e de 1 até 4 colunas do tipo inteiro. Por que inteiro? Porque no visual, no Portugal, as matrizes só trabalham com números inteiros, gente. Elas não trabalham, o programa não trabalha com números fracionados, com números com vírgula, tá? Então é 99% de chance de vocês verem mais à frente no visual matrizes com números inteiros, 8, 10, menos 1, 20, nunca 2.5, 2.3. Então é sempre inteiro. Então, em vez de eu separar cada variável e ficar declarando que ela é inteira, eu faço uma variável que vai guardar um vetor de 1 até 4 número de linhas e de 1 até 4 número de colunas do tipo inteiro de números inteiros. Então vocês podem ver aqui, são 4 por 4 e aqui também 1 até 4, no caso 4 por 4. Nós temos aqui 1,1, vocês conseguem ver? 1,2, 1,3, 1,4. Significa que lá na memória do computador, imagine que a memória é um grande armário, com várias divisórias. Então o computador vai reservar um espaço que a gente vai chamar de M, tá? Que a gente chamou aqui M, e vai separar de forma sequencial de 1 a 4 para serem guardados números inteiros, tá? Da mesma forma de linhas de 1 a 4, uma após a outra. Se eu tivesse separado somente as variáveis sem o vetor, L, C, O, P, não seria de forma sequencial. Exemplo, tá lá o armário com suas gavetinhas, Na gaveta 1 separa o L, na gaveta 5 separa o C, na gaveta 9 separa o OP. No caso do vetor, ele vai fazer de forma sequencial. Vai colocar M1, M1,1, no caso vai ser 2, M3, M4. Então até aí dá pra gente entender, né? Então,
o programa separou esses espaços na memória. Eu já preenchi, tá? Nas duas, tanto na primeira como na segunda matriz. E o programa vai efetuar o cálculo. Ele vai efetuar, pode fazer a multiplicação, né, aqui, como a soma. No caso, vamos tentar fazer a soma das matrizes. Ele dá o resultado automaticamente. 11, 11, 2, 3, 8. É o resultado que vocês estão vendo aí na tela. Se eu quiser fazer a multiplicação, tá aí o resultado da matriz em forma multiplicada, tá? Lembrando, gente, que para fazer a multiplicação e a soma, a gente precisa de algumas regras. Eu vou gerar novamente aqui uma matriz. Vou colocar 3 linhas por 4 colunas, 2 linhas por 3 colunas. Vou gerar uma matriz, preencher aqui. Vocês vão entender o que é que eu estou falando. Se eu pedir para o programa multiplicar, ele vai retornar para mim dizendo que não é possível multiplicar as matrizes, porque para esta operação o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz, né? Ou seja, uma regra básica que o programa fez e uma verificação. Quantas colunas nós temos aqui? 4, que é diferente do número de linhas da segunda matriz, que é, no caso, somente 2 linhas. Então o programa vai verificar. O número de colunas é igual ao número de linhas ao número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Se isso for verdadeiro, ele vai realizar a multiplicação. Se isso for falso, ele vai retornar esta mensagem, tá certo? Então ele fez a verificação e retornou dizendo que não é possível fazer a multiplicação porque o número de colunas daqui é diferente do número de linhas daqui, precisam ser iguais. Vamos tentar somar. Também não é possível somar. Para esta operação específica, as matrizes devem ter o mesmo número de linhas e colunas respectivamente. Ou seja, para a gente somar essa com essa, a princípio, neste código aqui, elas precisam ser iguais. No caso, eu tenho 3 linhas, 4 colunas, 2 linhas com 3 colunas, e não é possível fazer a soma. Ok? Eu vou abrir aqui rapidinho o código para vocês darem uma olhada onde é que ela retorna. Então aqui começa a função de adicionar matrizes. Gente, lembrando que não existe código, não existe linguagem de programação em português, tá? Por isso que é em inglês. Java é sempre em inglês. Então é bom a gente ir estudando aí inglês, né? Pedir a professora Lígia para dar uma aprofundada nisso daqui. Não existe nenhuma linguagem de programação em português. O Portugal é uma forma de a gente estruturar nossa lógica, colocar o nosso pensamento em ação no programa, mas aquilo ali não é uma linguagem de programação, ou seja, não dá para fazer programa para vender, para utilizar utilizando ele aqui, tá? Isso aqui é uma lógica de programação. O que a gente utiliza é o Java, Python, C++ e por aí vai. Então aqui a função inicia adicionando matrizes com 4 variáveis declaradas em forma de vetores. Vocês podem ver, os vetores começam recebendo o valor 0, tá? E aqui é a verificação, o número de colunas A e o número de colunas B, tá? Ele faz a verificação aqui e retorna, se for falso, dizendo que não é possível somar matrizes. Aqui eu poderia colocar qualquer informação, tá? Eu poderia colocar você escreveu errado, você digitou algum comando errado, por aí vai. Aqui após a verificação, ele faz o retorno desta mensagem aqui, tá certo? E daqui ele vai
Caso isso daqui seja verdadeiro, se eles forem iguais, ele vai pular aqui para o resultado e vai exibir o que a gente vê na tela, tá certo? Aqui o resultado ele vem e exibe aqui. Então esse é o código. Aqui é só a repetição desse código acima, tá, gente? Ele vai fazendo a repetição. E voltando para o Portugal. No Portugal, como eu disse, a gente utiliza a linguagem em português porque é uma forma da gente estruturar nossa lógica e também colocar as matrizes antes da gente implementar ela em um programa. Então o que a gente faz? A gente tem o nosso código, tá? A gente tem o nosso código em Portugal e aqui a gente declara vetores. Então vamos ver o que esse programa faz. A gente consegue preencher uma matriz. Viu como é bem diferente? Aqui a gente precisa de preencher linha por linha de coluna, diferente desse daqui. Desse daqui ele gera automaticamente, tá vendo? Eu coloco aqui 4 por 4, ele gera automaticamente. Aqui não. Aqui é mais para o desenvolvedor. Aqui a gente vai preenchendo de forma manual. Então vamos lá, 2. Lembrando, gente, ó, eu digitei 1, ele não aceita números fracionados, tá? Sempre inteiros. Então vamos fazer novamente aqui. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 5, 4. Lembrando que eu coloquei 1 de 4, né? Então ele vai pedir mais. 3, 3, 5, 6. A última 4, 1, 3, 0, 0. E a última 4. Vocês podem ver, ó. 1 de 1, 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4. Até chegar a 4 de 4, eu vou colocar um 2. Ele vai me dar um menu de opções, onde eu posso mostrar a matriz que eu digitei, mostrar a diagonal principal. O programa vai mostrar qual? A principal diagonal, o triângulo superior, o triângulo inferior e a quinta opção, a opção sair. Então vamos mostrar aqui a matriz. Então a matriz que eu digitei antes foram guardadas aqui nos vetores, nos espaços de memória. Estão aqui 1, 2, 4, 5, 6, 7, 5, 4, 3, 3, 5, 6, 3, 0, 0, 2. Se eu quiser ver a diagonal principal, o programa também pode fazer isso por mim, que é 1, 7, 5, 2. Se eu quiser ver o triângulo superior e o triângulo inferior, ele também mostra. Eles também podem sair. Então vou mostrar rapidinho aqui. Aqui é o menu de opções, onde é exibido. E aqui a gente utiliza o caso, que a gente já está vendo, né? No caso, escolha OP, que é a operação, a variável operação. Caso 1, a gente mostra a matriz. Caso 2, a gente mostra a diagonal principal. Caso 3, o triângulo superior. Caso 4, o triângulo inferior. Caso 5, eu peço para escrever encerrando ou saindo do programa, tá certo? Então é algo bem simples, um programa bem simples, mas eu pretendo incrementar até o final de julho matriz inversa e outros cálculos, né? Porque a linguagem Java é um pouco chata de trabalhar, ela é diferente do Portugal. Para a gente trabalhar com Java, a gente tem que ter dois programas instalados, que são os compiladores do Java, tem que ter o Eclipse, que é o programa para editar o Java, e depois compilar e jogar ele dentro do código HTML, que é esse código que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Esse código aqui de site é o código HTML. Então eu pretendo incrementar, mas não agora, tá certo? Então esse foi o meu trabalho, um trabalho um pouco simples. Infelizmente eu tive que apresentar assim. Peço desculpas se eu enrolei muito, é porque eu estou me esforçando bastante, estou com a garganta um pouco dolorida, estou febril, aliás com febre, né? 38 não é febril, mas com febre. E então é isso. E quando eu conseguir incrementar o programa, né, eu vou distribuir aí, vou pedir
para ser distribuído caso vocês queiram utilizar, tá certo?